Então, nos últimos dias, eu fui procurada por algumas pessoas assim, amigos, né, amigas que têm convívio direto comigo e já costume, né, da gente conversar. Eu fui procurada por algumas delas, é, falando a mesma coisa, assim, amiga, ideia, minha vibração baixou. Você tem ideia de algo que eu possa fazer, né, pra me sentir melhor, pra elevar novamente a minha vibração, a minha frequência, a minha energia? E acaba que essa pergunta, né, por ela ter sido repetida, ela acabou me inspirando a vir, né, trazer esse tema para cá, essa partilha para cá, né, para o canal, justamente naquela ideia, né, de que se ajudar mais alguém aí a se sentir melhor, então já vai ter cumprido aí sua missão, né, o vídeo. Então, o que que acontece? Primeiro de tudo, para falar disso, né, as pessoas que me perguntaram sobre isso, de que elas estão falando quando elas falam que a frequência baixou, a minha energia tá baixa. Elas estão basicamente querendo dizer assim, olha, eu não tô me sentindo bem, eu tô com uma emoção que não é boa, né? Então, assim, tem uma escala das emoções, uma escala da frequência vibracional das emoções que é facilmente encontrada no Google aí, que a gente pode ver lá, por exemplo, assim, que a alegria, ela tem uma frequência energética mais alta. A alegria, a esperança, ela não é uma frequência alta, mas ela ali ainda tá dentro de uma frequência mais baixa. Mas dentre as emoções ruins, ela já é a melhor ali, né? Então já é algo, sabe, quando tá ali, já tem uma esperança, então já não é assim como o ódio, a raiva, a tristeza, que dentro de uma escala vibracional estaria ou está ali numa frequência mais baixa. Então, assim, quando a gente consegue sentir esperança, é porque já saiu ali um pouquinho de uma emoção, né, mais negativa. Então, assim, é importante contextualizar, né, porque quando as pessoas me procuram é porque elas já sabem que eu gosto muito, né, de estudar essa parte de energia, de lei da atração, de física quântica. Então, esse é o assunto que me interessa, é um assunto que faz parte do meu dia a dia, faz parte do meu estudo, das pesquisas que eu faço. Então, quando me perguntam, minha frequência baixou, como que eu faço para elevar? Eu tô com energia baixa, como que eu faço para elevar? É disso que a gente está falando. Então, a gente está falando aí de sair de uma frequência de tristeza, de culpa, de raiva, são todas frequências ali baixas, de desânimo, de preocupação, de preguiça. Então, de sair dessa situação ali, né, em que são sintomas de que a frequência energética, a frequência vibracional, né, está baixa, né, escala energética ali. Então, como, né? Agora partindo aí, saindo da contextualização, indo direto para a pergunta: o que que eu posso fazer, né? Primeiro de tudo, eu acho importante dizer que a gente precisa se autoavaliar e se conhecer, né? E o processo de autoconhecimento, ele não acontece do dia para a noite. É preciso ter uma autoinvestigação, é preciso uma autoobservação. Muitas vezes é preciso ajuda terapêutica, né? Então, muitas vezes é preciso ajuda, inclusive médica. Então, qualquer uma das dicas que eu dei aqui, ela não exclui de nenhuma forma a possibilidade barra necessidade de procurar ajuda médica, ajuda terapêutica. Quem vai saber disso? A própria pessoa. Então, assim, você mesmo que está aí vendo, então, assim, observa se as dicas te ajudam. Se você não consegue fazer algo sozinho ou sozinha por si, nesse sentido de se sentir melhor, é um sinal de que precisa de uma ajuda, né? Essa ajuda, às vezes, terapêutica, às vezes uma ajuda médica mesmo, né? Pra tomar um remédio, às vezes, para se sentir melhor e daí conseguir fazer outras alternativas. Então, eu acho importante colocar esse posicionamento aqui também, né? E essa avaliação é uma autoavaliação. Então, nada do que é falado aqui tem o condão ou a intenção de substituir qualquer cuidado individual procurado, né? Diretamente a um terapeuta ou a um médico mesmo ali. Então, mas eu tô bem, assim, só que é natural de ser humano, né? Às vezes entrar
numa emoção negativa, né? Então, a primeira coisa ali que eu vejo, né? Aí é o meu posicionamento, Andréia, na minha experiência. Isso aqui é uma partilha pessoal, né? Então, na minha experiência, o que é que funciona para mim? A primeira coisa, quando eu entro numa emoção mais negativa, é já me conhecendo, saber que eu estou numa emoção mais negativa. Conhecer a escala de sentimentos, de emoções. Então, isso é autoconhecimento, isso é a gente ter... o autoconhecimento, ele dá muita independência para que a gente mesmo perceba, cara, eu tô me sentindo culpada. E às vezes, quando a gente não tem consciência de que tá se sentindo culpado ou culpada por algo, a gente vai se martelando ainda mais ali, sabe? E às vezes de forma inconsciente. Então, quanto mais autoconhecimento, mais a gente passa por essas situações de forma consciente. Passar de forma consciente nos dá a capacidade de fazer escolhas por nós mesmos, de perceber, de nos auto-perceber. Então, assim, hoje eu estou triste. Hoje eu estou com preguiça. Hoje eu estou me sentindo culpado porque eu falei de uma forma que eu não queria com uma pessoa que eu gosto. Então, assim, a primeira coisa é se conhecer o suficiente para perceber como está, para saber o motivo de estar assim. Porque assim, eu tô triste por quê? Tem um motivo. Então, assim, a primeira coisa, assim, a gente precisa, e isso é um processo, assim, que demanda estudo, conhecer as emoções, saber os porquês, às vezes fazer um diário de emoções, saber quando e o que te faz se sentir com raiva, com tristeza, com desânimo, com apatia, né? Então, assim, só tô com uma vibração baixa. Mas você tá sentindo o quê? Só tô assim. Então, assim, isso denota ali que tem pouco conhecimento de si naquele momento. E se conhecer é algo que pode ser uma escolha também, né? E pode ser uma escolha não se conhecer também. Não tem certo e errado, né? Mas quanto mais a gente se conhece, mais liberdade a gente tem, até mesmo para escolher as nossas emoções. Por quê? Porque se eu me conheço, e eu sei que eu tô triste, e eu sei que eu estou triste por causa de tal motivo, ou eu sei que eu estou com raiva por causa do X, de algo específico, a partir de conhecer, eu tenho mais opções do que fazer para sair dessa frequência energética, dessa vibração mais negativa para uma frequência melhor, né? Então, no outro vídeo eu até tinha falado algo assim nesse sentido, e nada deixa de estar conectado em nenhum dos assuntos, porque se eu simplesmente tiro o foco, já é uma forma de me sentir melhor. Mas quando a gente já está com algo martelando na gente, algo que está difícil, que está custoso ali, e você já entrou numa frequência mais baixa, também tem formas, né, da gente estar olhando para isso e saindo dali, desse lugar, né? Então, autoconhecimento é fundamental, né? Então, assim, o que eu tô sentindo? Por quê? O que desencadeou, né? E ainda que eu não tenha necessariamente uma resposta, se eu não tenho, eu não vou fazer um julgamento sobre mim. Eu vou simplesmente perceber em que lugar eu estou. Se eu não sei, então tá faltando um pouco de autoconhecimento. De que forma que eu vou adquirir? Eu vou fazer um curso de autoconhecimento, eu vou ler um livro, eu vou assistir um pouco mais, assim, de vídeos ou algo nesse sentido sobre isso. Eu vou ler um livro de autoajuda, nossa, por quê, né? Então, assim, desculpa, o que eu vou fazer, né? Então, saber o que tá sentindo já é bom. Mas eu não sei, só sei que eu tô com uma frequência baixa e eu quero saber o que eu faço. Bom, aí, mais outro ponto, né? Uma das coisas que eu faço bastante, assim, sempre, é pedir ajuda. Então, lá no começo eu falei, né, de terapia, eu falei às vezes, de ajuda médica. Isso é uma forma de pedir ajuda, mas também tem outra ajuda que eu costumo pedir, né? Então, assim, apesar de hoje não ter uma religião, né, eu já tive algumas, hoje não ter uma religião, mas ainda assim eu sou uma pessoa que tem muita fé, né? Então, uma ajuda que eu sempre peço e que eu recomendo, portanto, é a ajuda por meio da prece, por meio da oração. E aí sempre de acordo com a sua fé, né? Porque a gente
ser humano, a gente tem um corpo físico que a gente precisa cuidar, que a gente precisa se alimentar, fazer exercício, né, prática de atividade física. A gente tem uma mente, né, que a gente precisa trabalhar, precisa estudar, desenvolver. E também, de acordo com a fé de cada um, vai ter algo a mais ali. Um espírito, uma alma, algo que faz você ser e que tá dentro aí desse corpo físico. E aí você adapta essa informação de acordo com a sua religião, de acordo com a sua fé ou a ausência dela. Mas uma coisa importante, pelo menos para mim, tem sido, né, a busca na própria fé, pedir ajuda às vezes, né, ali, muitas vezes, né, então ali me conectar ali com o que eu acredito, pedir ali para Deus que me guarde, pedir para o anjo da guarda, e aí sempre de acordo com a sua fé, aquela prece que faz sentido, né. Eu tenho, inclusive, uma sequência de orações que eu faço. E que às vezes eu já me encontrei em umas situações assim tão negativas que eu tinha dificuldade até mesmo de falar aquela sequência. Então o que eu fiz? Um dia que eu tava me sentindo um pouco melhor, eu gravei aquela sequência ali num áudio, para que quando eu não tivesse conseguindo nem falar, eu pudesse pelo menos escutar e ir repetindo as palavras, né? Eu até coloquei assim, deixei gravado na nuvem, né? Em um outro canal que só eu acesso, para poder, quando eu precisar, em qualquer momento, eu ter ali acessível e fácil de encontrar. Então essa é uma das dicas, é você realmente buscar uma prece, uma oração de acordo com a sua fé e pedir ajuda. Além da ajuda terapêutica, ajuda médica, essa ajuda que é uma ajuda mais espiritual, né? De acordo sempre aí com o que a gente acredita, com a própria fé, né? Então tá, além disso, o que mais, né, que eu posso fazer? Então tem diversas formas, aí você precisa se conhecer também e buscar e testando formas para ver quais que se adaptam e quais que fazem sentido. Por exemplo, a meditação, às vezes colocar uma frequência assim que a gente acha facilmente nos aplicativos de música e até o próprio YouTube mesmo. Colocar ali uma frequência, então assim, com uma escala Hertz acima de 500, né? Frequência energética 500 Hz, é uma frequência que normalmente vai melhorar ali. Mais uma coisa que eu aprendi com autoconhecimento e que eu acho fundamental, inclusive como consteladora sistêmica, é a gente investigar na gente aquela emoção, né? Então assim, eu entrei numa emoção negativa, é saber ali o que está sentindo e de repente, né, buscar a origem. Se não for possível de buscar só, buscar com ajuda mesmo, né, terapêutica. Então, assim, foi algo que foi liberando, me liberando para me sentir para conseguir estar por mais tempo numa frequência cada vez melhor, mais alta, foi realmente passar por esse processo de cuidar das emoções. Então, assim, é preciso acolher, né? Às vezes a gente entra numa frequência assim, ai, minha frequência tá baixa, eu já tô aqui de novo. Então a gente já pega o auto-julgamento, que a gente chama no autoconhecimento e a gente conhece por chicote. Então já pega o chicote, bota na mão e começa a se autoflagelar. Poxa, eu não devia estar assim, eu tô buscando coisas melhores, eu tô estudando. Ah, eu já tô aqui de novo com esses pensamentos, já veio de novo essa pessoa na minha cabeça, e quando essa pessoa vem, eu fico triste. Eu me lembro, eu entro em contato com tal sentimento. Então, assim, é muito importante. Por mais que a gente esteja fazendo uma caminhada de autoconhecimento, ou mesmo que não esteja, é muito importante a gente, em primeiro lugar, tirar o chicote da mão, sabe? Faz parte da experiência humana na Terra a gente entrar em contato com emoções e com frequências vibracionais mais negativas. E quanto mais a gente se auto-julgar e quanto mais a gente se auto-flagelar por já estar naquele lugar de novo, pior fica. Então, quando essas emoções, quando esses sentimentos vêm, eles vêm como um sintoma, mostrando de algo que precisa de um cuidado. Cuidado de quem? Do seu próprio cuidado, do seu autocuidado. Então, assim, se você tá triste, se você tá com raiva, se você entrou numa frequência mais baixa, imagina que aquilo dali, dentro das emoções, aquilo ali é como se fosse
uma febre. Quando você tá doente, o seu corpo tá doente, você tem febre, meu Deus, já tô com febre de novo, eu não devia estar com febre. Não, não é isso que a gente faz. Normalmente, ou toma um remédio ali pra sarar logo a febre, e as pessoas, né, que costumam ter um autocuidado ainda maior, elas vão perceber se aquela febre vem de novo, vai perceber se tem algo inflamado no meu corpo. Por que eu tô sentindo febre? A febre, ela é um sintoma, né, ali. E então, o que eu quero comparar é que o sentimento negativo, a emoção negativa, a frequência vibracional, a energia mais baixa, ela tá ali como um sintoma de algo dentro de você, das suas emoções, dos seus sentimentos, que precisa do seu olhar, do seu cuidado. Então, assim, ninguém vai pegar um corpo que tá com febre, que tá doente, e julgar aquele corpo com febre. Ei, corpo com febre, você não devia estar assim. Não dá nenhum remedinho e fica ali se julgando, eu não devia estar com febre, por que eu tô com febre? Não, é simples para muitas pessoas, não vou dizer que para todo mundo, mas é fácil de perceber que às vezes aquela febre, uma dor de cabeça ali são sintomas de algo, né? Por mais que não sejamos médicos, né? Eu não sou, né, pelo menos, por mais que a gente não seja médico, eu que tenho filhos, eu vejo uma febre e eu falo, o que será que tá acontecendo no corpo? Ou no corpo deles, ou se a febre é minha, o que tá acontecendo aqui? É um sintoma. Eu tô com dor de cabeça. Será que eu comi algo que me fez mal? Será que eu... Sabe, o que me fez ter dor de cabeça? Será que eu entrei em contato com algo que foi mais alérgico? Então é esse olhar, é essa comparação que eu quero incentivar vocês a perceberem. Então, assim, uma emoção negativa, uma frequência mais baixa, uma vibração mais baixa, ela está ali, ela chegou para te mostrar algo sobre você. Então, assim, se você ainda não tem autoconhecimento o suficiente para se virar sozinho com aquela emoção, aí que entra, peça ajuda. Ajuda. Você está falando de prece, mas também de ajuda terapêutica, também de uma ajuda médica, se for o caso, né? Então, assim, eu, Andréia, pessoalmente, nesses casos eu procuro ajuda terapêutica, né? Eu já estive, né, numa situação em que eu precisei, eu achei que era importante escolher uma ajuda médica, e dentro do que eu acredito e dentro do que é importante para mim hoje, eu não segui com acompanhamento médico naquela data por uma escolha pessoal e de minha própria responsabilidade. Então eu não incentivo ninguém a fazer como eu, mas simplesmente a ter presença o suficiente, a procurar, né, pessoas que já passaram pela situação, mas que principalmente conseguiram sair daquele lugar para ir sabendo ali, né? Então, assim, às vezes você só acordou triste. Porque às vezes se afastou de alguém que você gosta, pode ser uma amizade, ou às vezes se decepcionou, se frustrou com um trabalho, se frustrou com um projeto, uma expectativa, se frustrou na família. Bom, gente, eu comecei a gravar às 5h30, o dia tá amanhecendo ali. Mas enfim, então, o que acontece? O que é importante é a gente procurar saber ali o motivo também. Então, eu preciso me acolher, pegar e no lugar de me culpar por estar com um sintoma, investigar o sintoma. Então, primeiro de tudo, eu tô triste, eu não devia estar triste. Não, a primeira coisa eu estou triste. Isso é uma tomada de consciência, isso já é um passo. É saber o que tá sentindo. Então, assim, poxa, eu tô triste. Ou então eu não sei qual é o sentimento, mas eu sei que eu não tô bem, a minha vibração tá baixa. Isso já é autoconhecimento. Já é você saber como está, ainda que você não saiba dar nome para o que tá sentindo. Mas eu devia saber. Não, não devia. Você já tá olhando para você, se você mesmo sem saber o nome, souber que não tá bem. E em sabendo que não está bem, poder dar o próximo passo, escolher. Bom, o que eu vou tentar então? Eu vou tentar meditar para ver se eu melhoro, vou tentar escutar uma frequência melhor, assistir um vídeo de autoajuda, ler um livro. Mas às vezes, se nada disso funciona, eu vou procurar uma ajuda terapêutica, uma ajuda psicoterapêutica,
uma ajuda psiquiátrica, se for o caso, porque eu tô indo pra terapia e nada muda, eu não consigo me levantar da cama, tô triste, tô deprimida, então é o caso de uma ajuda médica, entende? Então, assim, dentro do meu caminho de autoconhecimento, eu estive na ajuda da psicoterapia, eu estive na ajuda das terapias que eu faço até hoje, para me sentir ainda melhor, né? As terapias alternativas. Eu não me conectei tanto com a ajuda médica, né? Então procurei outros caminhos, né? Que eu com certeza em algum momento devo compartilhar também, né? Mas nesse momento, o foco desse vídeo, nesse momento, é poder falar para vocês assim: se você tá numa frequência mais baixa, a primeira coisa é não se julgar por isso, é perceber e acolher os motivos, né? Então, assim, poxa, por que você tá numa frequência mais baixa? Ah, eu tava conhecendo alguém e eu tava criando uma expectativa, de repente, de receber um pouco mais de atenção dessa pessoa, de receber um oi, um bom dia, e eu percebi que a pessoa não tá assim tão próxima de mim, me procura em umas outras situações que eu não me sinto tão bem. Então, isso me deixou triste, me deixou frustrada, porque é uma repetição. Então, a primeira coisa é olhar para o motivo, é olhar para o que está sentindo e acolher aquela coisa de abraçar mesmo aquilo dali, né? E a partir desse abraço, tomar as próximas decisões de que forma que você vai cuidar disso. Então, assim, pedir ajuda também por meio da prece, se for o caso, né? E aí tem infinitas possibilidades aí de ajudas, de terapias e tal. Mas eu vou destacar uma específica, pelo fato de ser consteladora sistêmica. Tem uma parte nossa, que é a parte que a gente fica ali até os 7 anos de idade, que a gente forma, até onde a gente forma ali a nossa personalidade. A gente passa por situações emocionais quando criança que ficam ali, muitas vezes, congelada numa consciência que a gente chama de criança interior. Então, quando a gente vai constelar, a gente sempre, muitas vezes, né, eu vou falar sempre, mas muitas vezes, a gente precisa colocar ali no campo a criança interior. Porque a criança interior é uma parte nossa, é uma parte que todos os adultos têm e que representa algo no sistema. Então, muitas vezes, quando a gente entra em contato com as emoções negativas, elas estão demonstrando algo, né, que a nossa criança interior está sentindo, na verdade. Então, assim, para quem nunca ouviu isso, pode ser um pouco difícil, assim, de entender, mas até os 7 anos de idade, a gente passa por situações e emoções ali que, na consciência da criança, não é possível de compreender totalmente aquele sentimento. Então, ficam congeladas naquela parte da infância situações ali como um susto. Então, assim, sentiu a rejeição do pai ou da mãe, ainda que não seja, ainda que tenha pais maravilhosos, a criança, ela não tem o entendimento. Então, assim, quem tem contato com criança sabe que, por mais que você tente dar toda a atenção do mundo, é impossível agradar completamente uma criança. Ela sempre quer mais. Então, é nesse querer mais que, às vezes, algumas coisas ficam congeladas ali como dores emocionais. E aí, depois, quando adultos, a gente passa por situações em que a gente entra em contato com uma dor emocional que foi sentida pela primeira vez quando criança. Então, dentro desse aspecto, eu tô falando de forma bem resumida mesmo, posso até gravar algo depois, assim, para detalhar mais. Mas, assim, dentro desse viés, o que eu poderia dizer é que quando a gente entra em contato com uma emoção negativa, com uma vibração mais baixa, normalmente a gente tá entrando em contato com a nossa criança, com a parte nossa, né, que foi congelada lá na infância, com a nossa criança interior, com a criança ferida. Existe a criança curada, que é aquela parte nossa alegre, feliz, ali que, né, se diverte. E tem a nossa criança ferida. Então, normalmente, a gente está entrando em contato com a nossa criança ferida. Então, uma dica muito importante é a gente olhar para esse aspecto.
de nos acolher como se acolhe a uma criança, né? Então, assim, quando uma criança está triste, quando uma criança se machuca, então, de que forma que a gente acolhe, né, aquilo dali? Então, existem aí, né, até no YouTube mesmo, assim, se for o caso eu posso colocar na descrição do vídeo, indicar alguma meditação de acolhimento da criança interior, né, desse olhar, né. Então, essa é uma das coisas que é possível de fazer sozinho ali, quando você já tem um pouquinho, assim, já sabe mais ou menos o que você está sentindo, perceber que isso pode ser algo ali da sua criança interior, né, que está ali pedindo o seu olhar, pedindo a sua ajuda por meio de uma emoção. Então, assim, entrei numa vibração mais baixa, o que que isso quer me dizer? Quer me dizer que tem algo meu, é um sintoma. Então, eu estou precisando de um olhar, de um cuidado, de uma ajuda. Esse olhar, esse cuidado e essa ajuda, ele pode ser seu mesmo e você conseguir sair daquele lugar só. E tudo bem se não conseguir sair só e pedir outras ajudas, né? Mas até pedir ajuda é autocuidado, né? Então, assim, entrar nessas vibrações mais negativas, a primeira coisa é soltar o chicote, acolher, né? Então, assim, não se julgar por não estar se sentindo bem, acolher, saber que não está bem, olhar para essa parte nossa infantil, né? Essa parte que está dolorida, sabendo que é uma parte nossa que é como uma criança ali, que está precisando de ajuda. E muitas vezes essa vibração, essa emoção negativa pode estar mostrando uma parte da nossa criança que está precisando de um olhar, que entendeu mal alguma coisa, e com a ajuda terapêutica principalmente, você pode ir até aquele lugar e ressignificar algumas dores, e aquilo deixar de se repetir. Muitas vezes a gente entra numa frequência vibracional mais baixa, sempre na tristeza. Então, assim, eu sempre vou para tristeza. Então, normalmente, é uma parte sua que está ali como um sintoma, sempre te mostrando que você precisa ressignificar algo dentro de si para ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Então, assim, eu poderia ficar e falar desse assunto aqui, acredito que por muitas horas ainda. Mas eu acredito que para hoje já foi bastante informação, né? Eu espero mesmo que tenha contribuído. Você que me conhece, aqui tem também embaixo eu coloco o meu Instagram. Se você quiser comentar, quiser tirar alguma dúvida, pode ser nos comentários, pode ser no direct lá, né, do Instagram. Você que já tem o meu contato, que eu sei que tem um monte de gente aqui que na verdade me conhece pessoalmente, né, cara, eu queria falar um pouco mais sobre isso. Pode perguntar, fique à vontade, eu espero que de alguma forma possa ter contribuído aí, né, com o seu caminho, esse olhar de acolhimento. Então não esquece de deixar o seu curtir. Esses dias estava falando com uma amiga e eu falando assim, tem uma coisa, né, que o pessoal fala muito no YouTube, que é o algoritmo. Então, de você ir lá, curtir, comentar, compartilhar, que é para aumentar o algoritmo, para que o YouTube possa entregar isso para mais pessoas. E eu tava falando para ela que eu acredito muito no algoritmo energético. Então, assim, se você tiver gostado e você achar que pode contribuir com alguém, às vezes, mesmo que você nem conseguiu curtir, não comentou, não compartilhou, mas o fato de você compartilhar com outras pessoas, isso gera ali um algoritmo energético, né? De boa prática, vamos dizer assim. Então, assim, eu sempre tenho muito isso. Se eu tô assistindo algo que me ajuda, eu tenho o costume de compartilhar com as outras pessoas, tanto é que por isso me procuram, né, depois, assim, aconteceu isso, o que você acha que eu faço, né? Então, tô falando disso, né, porque por mais que seja legal e é interessante mesmo, assim, quando a pessoa faz essa prática de curtir, de comentar, de compartilhar, mais do que isso, mais importante do que esse algoritmo, é o energético, é saber que isso se trouxe algo bom para você, que a gente possa sempre expandir o bem, seja nesse vídeo, ou seja na vida, de qualquer outra forma, a gente sempre contribui aí para o bem, para o crescimento, para a expansão daquilo que faz bem pra gente, então pode fazer bem pro outro também. Obrigada, né, para você que ficou até aqui. Eu desejo aí sempre que a gente consiga
alcançar lugares melhores, não na vida, nos degraus lá fora, mas sempre aqui, lugares melhores dentro da gente. Um beijo. Amanheceu, gente. Olá. Já é dia.